Dando continuidade ao itinerário onde nós estamos agora do nosso bloco sobre o chamado e a resposta de Francisco de Assis. No nosso último encontro, nós adentramos o texto aonde o Senhor pela primeira vez visita o coração de Francisco com uma admirável doçura. E fomos vendo neste texto o como Francisco foi progredindo no desprezo de si mesmo e também no desprezo de todas as vaidades. E como ele faz a experiência de um período do dia em pedir esmola. E hoje eu quero descer com você algumas considerações sobre esta visita do Senhor em forma de admirável doçura ao coração de Francisco. E ver a natureza dessa experiência que São Francisco viveu. Esta visita de Deus em forma de doçura. Já vimos que através daquele sonho misterioso, Deus foi tirando Francisco do caminho da apulha, caminho do projeto pessoal, caminho da busca do sentido, da felicidade, do reconhecimento, mas um caminho sem Deus. E vimos que Deus foi trazendo Francisco para o caminho de Assis, que nós reconhecemos como o caminho a partir de Deus. E fomos identificando como Deus foi semeando no coração de Francisco um desejo pelo novo, uma expectativa pela descoberta de um novo. E assim Deus foi introduzindo Francisco em um novo nascimento. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que Francisco encontrasse nele a resposta à pergunta que ele mesmo fizera ao personagem misterioso no sonho, quando Francisco pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E nós vimos que a partir daí, Francisco começou a migrar um itinerário de vida interior, ainda sem saber que era um itinerário de vida interior. Quando Francisco procurou se tornar uma pessoa mais recolhida, uma pessoa mais absorta em seus pensamentos, uma pessoa que buscava momentos de oração, apesar de continuar trabalhando no comércio do seu pai, de à noite reunir-se ainda com seus amigos para cantar, para festejar. Mas fomos vendo que aos poucos todas essas coisas vai ficando para trás. Porque Francisco cada vez mais ia meditando com mais diligência naquele sonho e naquele personagem misterioso, tentando descobrir-lhes o sentido e o segredo. E o que é que vem acontecendo com Francisco? É uma experiência comum, uma experiência que aconteceu comigo e com você. E que é verdade, muitas vezes nós não conseguimos, assim como Francisco de Assis, dar um nome específico, mas que nós podemos chamar de um enamoramento. É como aquele despertar do primeiro amor entre dois jovens, que se olham, se encantam, se escolhem e descobrem o prazer da proximidade um do outro. Isso é o que vai acontecendo com a alma de Francisco e o que aconteceu com a minha alma e a sua, quando do nosso processo de descoberta de Deus, de conversão, e é o que há de acontecer
há tantos outros homens e mulheres que, desconhecendo a Deus hoje, venham a conhecer a Deus. Vão passar pelo fenômeno do enamoramento. Ou seja, criar uma maior afeição. Porque veja bem, isso acontece, mas da parte nossa. Porque Deus nunca nos deixa de amar. Deus nunca deixa de ser afeiçoado por nós, de ter um amor apaixonado por nós. Deus nunca deixa de agir com delicadeza, com doçura por cada um de nós. Na verdade, esse fenômeno do enamoramento, que aqui também eu não quero que você entenda que é como para não naturalizar tanto a coisa, né? Mas apesar que quando nós tratamos das coisas de Deus, nós temos que usar uma linguagem muitas vezes comum entre o nosso meio para nós entendermos, mas sempre elevando a uma categoria infinita, porque está se tratando de Deus. Está se tratando de Deus. Então esse fenômeno do enamoramento, que eu assimilei aqui ao despertar do primeiro amor entre dois jovens, porque é por causa da afeição, a busca, o desejo de sempre estar presente, de dar maior dedicação à pessoa amada, a vê-la como uma grande novidade nas nossas vidas, um novo tesouro da vida, e perceber que aquele amor vai nascendo e cada vez mais florescendo em nossos corações. É isso que vai acontecendo com São Francisco. E por isso ele vai começando a deixar para trás, a perceber que outros apelos, outros desejos cresciam em seu coração. Por isso que nesse texto que nós lemos, né, nós vamos ver que tem um momento que São Francisco, depois de ter ceado com os amigos, ele sai pelas ruas de Assis, mas ainda com aquele sentimento de meditação, de diligência interior, Francisco vai ficando para trás, literalmente, fisicamente, né? Como nos mostrou o texto, ele está ali em meio aos amigos, cantando pelas ruas de Assis, e de repente ele vai ficando para trás. E os amigos, ao ver tal postura, voltam a Francisco e vai perguntar a eles: Francisco, em que tu estás pensando? Ficasses para trás? Estás pensando acaso em te casar? Estás apaixonado, Francisco, por alguém? E Francisco vai dizer: estão dizendo a verdade, o que vocês estão dizendo é verdade. São Francisco vai usar a imagem de que tinha descoberto a mais rica e mais bela noiva. E aqui os autores da Legenda dos Três Companheiros vai dizer que São Francisco fazia uma referência à religião que ele tinha abraçado. Na verdade, a descoberta de Cristo na sua vida, como uma pérola, um tesouro jamais encontrado. E isso é o fenômeno do enamoramento, que não é uma coisa melosa, não é uma coisa romântica por ser romântica. É o fenômeno, é o processo da ação de Deus, que desperta o nosso coração para uma verdade, uma capacidade que ele já tem, que é de amar a Deus. Isso aqui, eu ia usar o termo deveria, né? Mas isso aqui deve ser a verdade por excelência de cada homem. Eu e você temos um coração. Eu e você temos uma alma. E este coração e esta alma, eles foram criados para serem amados por Deus, para terem a experiência do amor de Deus, e esse coração e essa alma traz em si uma capacidade de apaixonamento por Deus. Pois agora você poderia dizer a você mesmo: eu trago em mim a capacidade
de apaixonamento por Deus. E não tenha medo de dizer isso. Se você tem um catecismo da Igreja Católica, você pode ver que logo depois da parte introdutória, primeiro capítulo que o catecismo ele nos oferece, tem um tema: o homem é capaz de Deus. Capax Dei, a capacidade de Deus. Então você tem um coração capaz de ser apaixonado por Deus. Você tem uma alma que, como diz o salmista, que como a corça anela, assim como a corça anela, o que é esse anelar? Assim como a corça deseja, assim a sua alma tem um desejo de Deus. É por isso que parece ser contraditório muitas vezes. As pessoas, a alma humana tem esse desejo tão profundo de Deus, e quando a alma ela traz esse desejo de Deus, ela traz inscrita nela tudo aquilo que Deus tem para dar a ela. A felicidade, o sentido de vida. Por isso que parece loucura quando a gente afirma assim: uma pessoa que rouba, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que se envereda, muitas vezes por caminhos tortuosos, buscando felicidade e sentido de vida, é o grito da alma a Deus. Só que, como ela não tem a orientação para Deus, ela vai buscar esse sentido de felicidade e vida onde? Nas criaturas, nas coisas imperfeitas. E é por isso que sempre o homem não é satisfeito quando busca seu sentido de vida e felicidade nas coisas e nas criaturas. Porque somente Deus é essa fonte insaciável. É isso que acontece com Francisco de Assis. Esse fenômeno do enamoramento. Quando Deus vai entrando com doçura na vida de Francisco, ele vai descobrindo que não tem mais nada que possa satisfazer. Não tem mais nada. E por isso Francisco cada vez mais recolhido, Francisco cada vez mais meditativo, um Francisco cada vez mais orante. É isso que a legenda dos Três Companheiros quer expressar quando diz: Francisco ia um pouco atrás dos companheiros, não mais cantando, mas meditando com muita inteligência. E aqui existe nessa frase mais do que um símbolo, mas uma verdade experimental. E ficando para trás. Quando Francisco descobre Jesus, vai ficando para trás tudo aquilo que queria ocupar o lugar de Jesus. Francisco buscava a nobreza, Francisco buscava ser um cavaleiro, Francisco buscava a nobreza, ter um nome, Francisco buscava dinheiro, Francisco buscava bens, Francisco buscava posses, e tudo isso tomava o lugar de Deus. Quando Francisco descobre Deus, quando Deus irrompe na vida de Francisco e Francisco descobre Deus, tudo mais vai ficando para trás. E de fato, quem faz a experiência de um encontro com o Senhor não consegue mais viver do imediatismo das coisas e do superficial do cotidiano. Preste atenção. Até mesmo eu e você, que temos uma caminhada cristã. Se nós quisermos voltar ainda às realidades superficiais, nós não vamos nos encontrar saciados. Talvez você traga na sua experiência de vida, quando você descobriu Jesus na tua vida, quando ele entrou na tua vida, na tua família, talvez você diga assim: ah, rapaz, é verdade isso que o Evandro está dizendo. Que eu me lembro bem que quando eu tive minha primeira experiência do amor de Deus, né, eu deixei de viver isso, eu deixei de fazer assim. Olha, eu me lembro que quando eu tive a minha experiência com Deus, muito forte, gente, não é exagero não, eu passei um ano sem assistir televisão. 1 ano. E não me foi uma coisa custosa, não. E eu lhe sou sincero, que não foi uma coisa até assim pensada. Não, eu vou deixar de assistir televisão, porque a televisão não tem o que... Não, foi algo que eu fui tomado da forte experiência do amor de Deus, que eu não conseguia encontrar mais tempo para outras coisas. Eu queria cada vez mais descobrir a Deus. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não tinha consciência da importância da oração
como eu tenho hoje como consagrado à comunidade. Eu não tinha essa importância, mas eu trazia dentro de mim uma experiência do amor de Deus, que invadiu, como essa doçura aqui que invadiu São Francisco de Assis. Então, esse é um fruto da experiência. Agora, o que é que vai acontecer? Quando nós temos essa experiência, o que não aconteceu com São Francisco, que a partir daqui São Francisco vai progredir. Vai progredir. Agora, o que é que acontece? Se eu tenho uma experiência com Deus, como teve Francisco de Assis, e depois eu vou relaxando no progresso dessa experiência, eu vou tentando fazer uma negociação da minha vida com Deus, com as coisas do mundo, aí é claro, a gente vai voltar ao superficial das coisas. Vamos começar a buscar água em cisternas rachadas e não na fonte de água viva que é Jesus. E outra coisa, a palavra de Deus vai dizer que essa fonte de água viva há de nascer dentro de nós. Uma coisa, né, e aqui eu acho belíssima essa passagem, uma coisa é a pessoa ir a uma fonte de água viva para se saciar. Outra coisa é a pessoa ter a fonte de água viva dentro de si. Você já parou para pensar nisso? Jesus não quer ser, o Espírito Santo de Deus não quer lhe dar uma fonte de água viva fora de você. Ele quer ser uma fonte de água viva dentro de você. Foi essa fonte de água viva quem rompeu no íntimo mais profundo de Francisco de Assis. E aqui entra essa terminologia, né? Francisco meditava e fazia tudo com muita diligência. Quer indicar aqui um modo de viver, cheio de cuidado, cheio de solicitude, cheio de atenção, como se estivesse pegando numa coisa delicada. Assim também deve ser a nossa vida em Deus, a nossa vida cristã, com diligência, com diligência. E nós devemos pedir a Deus que Ele nos preserve. Ele nos preserve, eu falava há uns programas atrás, naquele critério de discernimento que o próprio Deus foi dando a Francisco, para sabermos fazer as escolhas. Não é um tiro ao alvo, né? A vida em Deus não é um tiro ao alvo. A vida em Deus não é como um jogo de loteria, que a gente vai ver se a gente acerta. A vida em Deus tem um foco, um objetivo, sem sombras de erro e com acerto de 100%. E isso requer a diligência. Por exemplo, você já se perguntou, nesse período da sua vida, como você está vivendo a sua fé? Como você está vivendo a sua oração com Deus? Como você está vivendo os mandamentos? Como você está vivendo as virtudes? Como você está vivendo a luta contra o pecado? Isso é viver com diligência. É ter solicitude e atenção para com a obra de Deus na sua vida. Vamos agora aqui adentrar aquela segunda experiência de Francisco. Ele teve a experiência dos 2 sonhos e, como estamos vendo, Deus foi cada vez mais agraciando a alma de São Francisco. E como lemos no texto, aqui eu vou repetir, eis que de repente ele é visitado pelo Senhor. Estava andando com seus amigos, cantando, fazendo festa pelas ruas de Assis, como diz o texto, né? Levando na mão um cajado, como se fosse um senhor. E eis que de repente é visitado pelo Senhor. Seu coração ficou repleto de tanta doçura que não podia nem falar, nem mover-se. E nada conseguia ouvir nem sentir, senão aquela doçura. Aqui, por mais que os biógrafos da Legenda dos Três Companheiros queiram traduzir ou expressar
a experiência que Francisco teve, jamais poderá se dizer, porque aqui é uma experiência mística. Aqui é uma experiência da presença de Deus. Por isso, diz o texto, não podia nem falar, nem se mover. E não conseguia ouvir, nem sentir outra coisa, a não ser a doçura da presença do Senhor. E como nas visitas anteriores que São Francisco teve, ele aqui vai se sentir mais uma vez tocado e atingido por uma força, por uma afeição que ele nunca tinha visto e experimentado antes. Assim como os dois sonhos, agora essa experiência com a doçura de Deus. Que mais uma vez nós podemos assemelhar, não querendo reduzir, ao toque do primeiro enamoramento. Ao qual Francisco vai responder aos companheiros que ele vai se casar sim, e com a noiva mais bela, mais rica, mais nobre e jamais vista. Que no caso aqui poderia ser a religião, poderia ser a Igreja de Cristo. Então aqui nós entramos naquilo que vai constituir-se no elemento central e no dinamismo de toda a vida de São Francisco de Assis daqui para frente, que ao mesmo tempo será uma realidade estranha e misteriosa. Por que estranha e misteriosa? Porque escapa à consciência de Francisco, escapa ao poder de Francisco, escapa ao domínio de Francisco e de qualquer um de nós. Por quê? Porque essa experiência da doçura de Cristo que entra e move em Francisco é algo que não pode ser produzido nem pelos mais sublimes e belos sentimentos humanos, é algo que não se compra, é algo que não se conquista, é algo que não se transmite, porque é a ação do próprio Deus. É o que muitos santos vão chamar teologicamente da inabitação divina. É o Deus que passa, que vem para habitar com tudo o que é no mais profundo do coração e da alma. Você já parou para pensar nisso? O que é Deus habitar no mais profundo da alma e do coração? Pois é isso que acontece quando nós somos batizados. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Se nós não pecássemos, se nós não sucumbíssemos às concupiscências, se nós não tendêssemos aos vícios pecaminosos, se nós nos mantivéssemos em estado de graça, nós teríamos a constância dessa experiência. Porque é essa experiência que todos os santos tiveram, de um progresso espiritual. Quando se fala em progresso, é porque a gente compreende assim, ó. Progresso espiritual é ter muito milagre na vida, progresso espiritual é ter visões místicas, progresso espiritual é ter levitações, né? Progresso espiritual é crescer em intimidade com Deus, é permitir esse estabelecimento constante e contínuo de Deus na alma e no coração. Porque o que é que expulsa Deus da alma e do coração? O seu pecado. O seu pecado. Não tem como compactuar, Deus e o pecado na alma. É como você imaginar duas pessoas que não se toleram, que jamais poderá ter comunhão de vida no mesmo recinto. Alguém tem que sair, porque o ambiente não vai ficar agradável. E no caso aqui, quando eu faço adesão pelo pecado, Deus sai, ou melhor, eu expulso Deus do meu coração.
E essa experiência aqui é nascida exatamente desta graça da inabitação divina, que faz com que o homem, sendo pertencido por Deus, pertença a Deus. E é como este encontro, que é capaz, que como fez com Francisco, foi capaz de libertar Francisco dos amargores, dos azedumes, dos projetos mesquinhos de vida. Não é verdade? E aí nós podemos ver, né, quantas pessoas, eu e você, quantas pessoas são capazes de largar e largaram toda uma vida mitigada, uma vida dissoluta, uma vida vulgar, porque de repente fizeram a experiência de um encontro com alguém que ele ama muito. E faz a experiência de começar a sentir-se atraído também a amar a este que nos ama. É isso que acontece em São Francisco de Assis. É essa experiência nascida da graça do encontro. Agora imaginemos que esta graça Deus derrama sobre nós todos os dias. Chamada graça atual. Imaginemos que todos os dias Deus nos serve o banquete dos seus benefícios. Que Deus nos quer levar à doçura do encontro com Ele. E se nós o buscarmos, se nós o encontrarmos, é como a parábola do rei que dá um banquete. Como está na palavra de Deus no Evangelho, uma parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo. Um rei vai dar um grande banquete e procura colocar o melhor para este banquete. E ornamenta o local, chama os melhores músicos. E depois de estar tudo preparado, ele diz, olha, agora saia e chamem aqueles convidados. Digam a eles que venham, o banquete está preparado. E aí os servos desse rei saem e convidam um. E uns vão dizer, não, eu tenho que trabalhar no campo, não tenho tempo para ir para o banquete. Aí vai a outros, não, eu tenho outros interesses a buscar. E aí voltando diz ao rei, olha, a todos aqueles que você destinou o convite, nenhum deles estão atentos ao seu convite. Nenhum deles acatou o convite. E aí o rei vai dizer, pois então saiam pelas ruas, nas esquinas, nas vielas, e chamem aqueles que tiverem interesse de vir. Chamem os coxos, os aleijados. Então muitas vezes não, todo dia nós temos essa disposição, o banquete do Senhor, que quer nos acariciar com a doçura do encontro com Ele. E muitas vezes nós até aceitamos o convite, mas demoramos pouco tempo no banquete do Senhor. Ou não sabemos apreciar diligentemente como fazia São Francisco. Aqui, meus amigos, olha, aqui está um itinerário cristão que não tem como escapar. É um itinerário cristão de grande exigência e com um perigoso desafio. Primeiro porque nós podemos confundir ou substituir essa experiência do primeiro amor com Deus por outras afeições. Ou então queremos ficar sempre no primeiro amor. E não dá para ficar sempre no primeiro amor. É como uma criança que nos primeiros momentos de vida
recebe toda a atenção, todo o carinho, todo o mimo dos pais. Mas vai chegar um momento que os próprios pais vão precisar ser mais implícitos, serem um pouco mais duros, exigentes, para que aquela criança cresça, tenha o processo de maturidade na sua vida. E ela vai começar a experimentar o desconforto de receber um não, um desconforto de não simplesmente fazer tudo o que ela quer. E também assim nas nossas vidas. Deus não quer nos deixar no primeiro amor. Deus quer nos levar a um amor maduro. E muitas vezes corremos o risco de confundir ou substituir essa experiência do primeiro amor com Deus, essa primeira entrada, essa doçura do encontro com Cristo, por outras afeições. Um outro risco desse itinerário cristão é quando nos deparamos diante daquilo que é o sacrifício da vida cristã. A luta contra o pecado, a luta por termos vida de oração, a luta pelo combate espiritual contra o próprio inimigo de Deus, a luta pela nossa perseverança, a nossa decisão de amar ao Senhor. É por isso que no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo vai dar a recomendação para que cuidemos de não jogar aos cães as pérolas preciosas. E Santa Clara de Assis, filha de São Francisco de Assis, né? Discípula e filha de São Francisco de Assis, ela sempre dizia às suas clarissas: não esqueçamos jamais de qual é o nosso ponto de partida, ou de qual foi o nosso ponto de partida. De lembrarmos da experiência com a doçura e o amor do Senhor. E é isso que sempre vai mover o coração de Francisco. São Francisco de Assis, ele em vida sempre foi um homem insatisfeito. Mas não insatisfeito com a sua experiência de Deus e com Deus. Ele era sempre insatisfeito diante da sua prova de amor para com Deus. Por isso o brado de Francisco: o amor não é amado. Por isso que já perto da morte, São Francisco vai dizer a todos os seus filhos: comecemos tudo de novo, porque pouco ou nada nós fizemos. Então a insatisfação de Francisco não era uma insatisfação porque não conseguia encontrar realização diante da experiência com Deus, diante de viver o chamado de Deus. A insatisfação de Francisco era porque ele não se fazia satisfeito no que ele dava e oferecia a Deus. Como que quisesse encontrar uma medida contra medida dentro dele. Mas era próprio do coração apaixonado de Francisco de Assis, porque foi um coração transformado pelo amor de Deus. Onde ele deixou tudo. Onde ele deixou tudo. De forma literal, você deve conhecer, ou por ter assistido no filme, por ter lido num livro, que vai ser tão literal esse desapego de tudo e de todos, que Francisco vai chegar a se despir em plena praça, diante da catedral, diante do bispo, diante do povoado de Assis, diante dos seus pais. Ele vai tirar a roupa, né? Ele vai ficar literalmente despido e entregando a roupa ao pai, como se ele dissesse assim: pronto, o último vínculo que eu tinha contigo está aqui, porque não tenho mais nada. Eu agora só tenho um único pai. É o pai que está no céu. E ali Francisco, despido, como que dissesse também: eu estou me despindo de tudo, livre para viver este grande novo na minha vida. É claro que fisicamente nós não vamos fazer isso, porque senão nós podemos ser presos, né? E causarmos escândalo. Mas é isso que nós devemos pedir ao Espírito de Deus, para que haja um despir absoluto, coração, mente, alma. Devemos pedir a Deus que a cada dia renove em nós
essa experiência, essa visita e dizer: Senhor, constrange-me. Senhor, invade-me. Não permitas que neste dia o meu coração deixe de ficar, pelo menos, minimamente possível, repleto da doçura da sua presença. Nem que seja 0,01 miligramas, Senhor. Mas não me deixas, não me permitas viver este dia sem a experiência com a sua doçura. Porque somente esta doçura, experiência com a doçura do encontro com o Senhor, é que vai, ainda que a conta-gotas, não porque Deus se derrama em conta-gotas, porque Deus se derrama com abundância, mas nós é que calibramos a experiência com Deus no gota a gota. E também porque o Senhor, Ele não atira pérolas aos porcos. Deus não vai dar a sua graça em vão. Quando Jesus diz isso no Evangelho, não jogar aos cães as pérolas, está falando de mim, de você. Que Deus nunca desperdiça as graças que Ele derrama e que Ele realiza nas nossas vidas. Então estamos aqui, dentro desse itinerário, percebendo cada vez mais esta visita doce de Deus ao coração de Francisco. E queremos, a partir do próximo programa, começar a ver os benefícios e graças desta doçura que foi invadindo cada vez mais a vida, a mente, o coração e a alma de Francisco de Assis. Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.